Você tem anos de experiência e bagagem, mas na hora de vender esse conhecimento, acaba não sabendo como empacotar ou por onde começar isso? A grande verdade é que vender uma mentoria de R$2.000 ou de R$50.000 não necessariamente está no seu conhecimento. Na maior parte das vezes está em formatar um produto com uma proposta clara, com ponto A, ponto B claro. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu vou passar para você qual é o passo a passo que eu uso com os meus mentorados para construir produtos que têm tangibilidade de ROI e, portanto, você consegue praticar um ticket médio maior. Seja muito bem-vindo ao canal do Mentor. Hoje você vai ter um dos nossos conteúdos educacionais, onde eu vou compartilhar como que você vai construir então um produto, como que você vai trabalhar com um ticket médio maior. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender sempre é o ticket da sua mentoria sempre será muito balizado pelo ROI que você gera. O ROI é o Return on Investment, ou seja, é o retorno que você consegue gerar para a pessoa no investimento que ela fez na sua mentoria. O retorno que você consegue gerar vai ser muito balizado pela sua entrega, sim, mas não é só a sua entrega, é também para quem você entrega. Então vamos pensar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, o para quem você entrega. Eu falo que o conceito do cliente ideal é uma junção de quanto essa pessoa consegue te pagar versus o quanto ela tira valor do que você entrega, ou seja, o resultado que ela consegue gerar, versus o quanto ela te dá de trabalho. Não adianta ela te pagar muito e dar muito trabalho, não adianta ela te pagar muito e não aplicar, porque ela não vai ter ROI e aí com isso ela não vai indicar, ela não vai virar case. Então esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. Claro que você consegue fazer um breve mapeamento de quem possivelmente vai ser o seu ICP antes de começar, mas a grande verdade é que o seu cliente ideal ele vai sendo lapidado e ficando a cada dia mais claro ao longo da caminhada, conforme você vende, conforme você entrega. Se, por exemplo, você é um cirurgião plástico, já é mais fácil. Por quê? Porque provavelmente o seu ICP, o seu cliente ideal, vai ser aquela pessoa que vive hoje dores que você superou há 3, 4, 5 anos atrás. Mas, por exemplo, eu tinha um know-how de prospecção, de venda, de liderança, então não era tão claro para mim quem seria o meu ICP. Foi vendendo e entregando que eu fui encontrando onde fazia mais sentido eu fincar minha bandeira. Voltando na questão então do ROI, falei sobre o para quem você entrega. Agora um outro aspecto importante é a sua entrega. Observe o seguinte, meus amigos, sua entrega ela adianta ter grandes direcionamentos, ter um como incrível, uma visão estratégica maravilhosa, se a pessoa não aplicar nada do que você está ensinando? Não adianta. Então, tão importante quanto o direcionamento é ele aplicar o direcionamento. Por isso que você tem que entender que quando você opta por se tornar um mentor, você é também um líder. Você precisa liderar essa pessoa para a mudança. Agora, entendemos então que o preço do produto é balizado pelo ROI. O ROI vai ser balizado pela entrega e para quem você entrega. No próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo na entrega, tá? Ok, o outro tópico que vai influenciar muito da venda, do ticket, é a sua musculatura comercial. Porque não adianta nada você ter uma entrega incrível, você ter direcionamentos incríveis, você ser um líder maravilhoso e não conseguir evidenciar isso para a pessoa antes dela comprar. Então pensa o seguinte, antes dela comprar, ela precisa comprar a confiança e a visão de que vai gerar resultado. E aí é onde a gente entra, então, na apresentação do produto. Vamos lá. A musculatura comercial não é só, pensando na mentoria, sobre você ter técnicas de venda. É sobre você apresentar da forma correta o produto. Porque pensa o seguinte, eu vejo muitas pessoas que vêm de uma jornada de consultoria, por exemplo, vendendo hora. Ah, porque a gente vai ter X encontros. Ah, vendendo só o grupo, vendendo os encontros presenciais, vendendo a IA maravilhosa que você tem. Amigos, presta atenção. Eu tenho hoje um programa de 1,5 milhão. Eu tenho hoje um programa de R$300.000. E várias das pessoas que compram esses produtos, elas compram sem saber o número de horas que ela vai ter comigo. Por quê? Porque ela não comprou o número de horas, ela não comprou a IA, ela não comprou a prestação de serviço, ela comprou o ponto A, ponto B. Ela comprou o entendimento de que ela está num ponto A e a partir do meu método, a partir da minha mentoria, ela consegue chegar nesse ponto B. E chegar nesse ponto B vai gerar XYZ de ROI,
de resultado. E por isso vale a pena ela pegar um pedaço desse resultado e pagar o investimento. Então, quando você começa a entender que não dá para o seu produto ser só sobre módulos e encontros, mas sobre ponto A, ponto B, você consegue ter muito mais assertividade na precificação e na conversão. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quantos empresários que vão vender mentoria eu vejo vendendo muito o como, vendendo muito o processo e muito pouco o topo da montanha. Vou dar um exemplo para você. Não, porque a gente vai trabalhar um planejamento estratégico incrível. Aí você vai ter um plano de desenvolvimento individual de lideranças. E aí você vai ter funis e processos comerciais claros. E aí você vai ter um plano de carreira para os seus colaboradores. E aí você vai ter um marketing assertivo. Legal, mas tudo isso é como eu vou te levar para o ponto B. Não é sobre o como, é de novo sobre a transformação. Eu sempre falo o seguinte, ó, imagina que o seu método, ele tá aqui. Ele é um pilar central. Desse lado do método, nós temos um conjunto de problemas. E aqui nós temos um conjunto de sintomas. Vou continuar no exemplo do gestão de pessoas, tá? Então eu tenho aqui um dos módulos do meu método, um dos pilares como gestão de pessoas. Quais são os problemas associados à gestão de pessoas? Os problemas são falta de um plano de carreira claro, falta de um plano de desenvolvimento individual, falta de uma cultura clara, falta de uma progressão, falta de desenvolvimento de líderes. Tudo isso são problemas. A maior parte das pessoas ficam aqui, mas a grande real é que o que converte são os sintomas. Quais são os sintomas que o empresário está passando por ter esses problemas? Churn alto, dificuldade em atrair e reter talento, falta de engajamento na equipe, falta de previsibilidade de ganho justamente porque a equipe não está comprometida. Esses sintomas sim são o que vende. Imagina o seguinte, eu tenho um grande amigo, mentor, médico, Thiago Volpe. E aí hoje o ICP deles são empresários. Empresários que estão buscando ter mais performance. Imagina que ele faz uma chamada assim: pô, você que me acompanha e tá com a testosterona baixa, me chama. Ninguém vai chamar. Agora, quando ele pega e fala assim, cara, eu vejo que tem muitos empresários que acabam não tendo a mesma performance que um dia já tiveram, tem dificuldade em manter o foco, recuperação muscular. Pô, se faz sentido, se você vive alguns desses desafios, me chama. Ok, aí prendeu atenção, porque o que prende atenção é o sintoma. Percebe? Aí entra o quê? Do outro lado, então aqui está o método, aqui estão os problemas, aqui estão os sintomas. Desse lado aqui nós temos temas e subtemas que vão resolver esses problemas e acabar com esses sintomas. Só que um dos temas, por exemplo, é um plano de desenvolvimento individual dos seus liderados. Isso é o como. O que você vende? Você vende uma equipe engajada, você vende uma equipe comprometida, você vende colaboradores com senso de dono, você vende aumento de faturamento, você vende mais tempo com a família, você vende possibilidade de abrir novos braços no seu negócio. Por quê? Como que vai ser feito isso? Plano de desenvolvimento individual, planejamento estratégico, entre aspas, gente, essa é a parte chata. Mas a pessoa precisa comprar a visão. Aí você fala assim, Léo, mas aí eu não tô enganando? Não, filho, presta atenção, você devia estar fazendo isso com você. Tem gente que tá com dificuldade de se engajar em algo novo, porque você fica muito mais focado no processo do que no prêmio. Vamos lá, gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou direto. Eu tô aqui gravando esse vídeo com a visão no prêmio. Qual é o prêmio? Cara, eu sei que eu vou impactar pessoas, eu encontro pessoas em evento falando que mudaram de vida só pelos conteúdos do YouTube, eu sei que isso vai reduzir o meu CAC, eu sei que isso vai aumentar minhas vendas, eu sei que isso vai me proporcionar ter mais tempo com a minha família porque eu reduzo o atrito da venda, mas sinceramente, se eu ficasse focado em, tenho que gravar o vídeo, é chato, velho, eu não gravo. Sacou? Mas a hora que eu mantenho o meu olho no prêmio, fica muito mais fácil, porque quando a visão é clara, o preço fica barato. Para de vender o processo, para de vender o passo a passo, você tem que vender o prêmio, quanto que vale a pena. Eu não tô falando que é para você se abster de mostrar para pessoa que tem trabalho. Aliás, eu sou o primeiro a levantar essa bandeira. Filho, você quer vender mentoria? Você vai ter que fazer reunião de venda, você vai ter que prospectar, você vai tomar não. Você tá disposto? Tô. Até porque olha como vai ser incrível quando você chegar lá. Então a diferença muitas vezes de alguém que cobra R$2.000 para alguém que cobra R$50.000 está primeiro no público. Então muitas vezes você está focando no público errado, você está focando num público que
É quase como se você estivesse enterrando o talento. Eu vou dar um exemplo. Com o meu know-how hoje, eu poderia ajudar, sei lá, vendedores a venderem mais consórcio? Cara, poderia, mas não é onde eu teria mais exponencialidade de resultado. Vou dar outro exemplo. Pô, Léo, eu sou dentista, eu faço lente de dente. Cara, eu conheço dentista que cobra numa boca inteira 15, 20 mil reais. E eu conheço dentista que cobra 300, 400 mil reais. A entrega é diferente? É, mas é 20 vezes melhor? Não é. É um pouco melhor. O que é diferente? É o branding, é o posicionamento, é a experiência e, portanto, quem ele acessa. Então, tão importante quanto o que você entrega é para quem você entrega. Então, muito do que vai balizar o seu ticket médio é para quem você entrega. Como acessar pessoas mais qualificadas, se tornando uma pessoa mais qualificada, fazendo venda ativa, servindo primeiro. Esse é um ponto. O segundo ponto que vai te possibilitar parar de cobrar 2 mil e cobrar 50 é vender a visão de ROI, é tangibilizar o prêmio e não o processo. E aí entra um outro ponto importante, que é na negociação. Lembra que eu estava falando da musculatura comercial? Tem que ficar claro para a pessoa que 50 mil reais é barato para tudo que vai ser gerado. Então imagina que você vende uma mentoria para médicos, mentoria de clínica. Você chega para uma médica e ela está trabalhando, sei lá, num ticket médio de 3 mil reais. E você sabe que a partir do seu método poderia ser 15 mil reais. Aí você fala assim, tá, fulano, vamos fazer uma conta rápida aqui? Quantos programas de acompanhamento você vende por mês? Ah, eu vendo 40 planos de acompanhamento num ticket médio de 3 mil. Ok, vamos imaginar que você vendesse, não 40, vendesse 30, vou piorar. Só que ao invés de 2 mil, você vendesse por 15 mil reais. Pô, 30 a 15 mil dá 450 mil por mês. Então, para os 120 que você está fazendo hoje, dá 300 mil por mês. Em um ano dá 3 milhões e 600. Eu tenho um programa de mentoria que vai te ajudar a chegar nesse resultado e o meu programa de mentoria custa 120 mil. Caraca, então peraí, você tem que investir 120 para voltar a 3 milhões e pouco? É isso. Então esse tipo de visualização do resultado novo, do dinheiro novo que vai ser gerado a partir do seu programa é um ponto central. Gente, olha o dado que eu vou falar, vai te assustar, tá? Hoje, vários dos meus mentorados, principalmente quando a gente fala de serviço, tá? Vendem mentoria, que o mentorado que compra paga uma média de 10% do faturamento na parcela da mentoria. Vou dar um exemplo. O mentorado tem uma mentoria de 180 mil. A parcela mensal é 15 mil reais. Quem é o ICP dele? Quem compra é um cara que fatura 100 mil mais ou menos. Então ele fatura 100 mil e ele topa pagar uma parcela de 15 mil. Mas por quê? Porque a visão não é de que ele vai ter que tirar 15 mil desses 100, a visão é justamente do dinheiro novo que vai ser gerado. Pô, hoje eu tenho meu programa. Ah, Léo, pô, sei lá, 300 mil é caro num programa de mentoria. Depende. Pô, se você for vender sua mentoria por 50 mil e você vender uma por mês, já dá 600. E uma por mês, convenhamos que é ruim. Percebe? Que negócio que você teria payback em 3, 4 meses. Então não é sobre caro ou barato, é sobre ROI. Percebe? Então é você mostrar que o método vai gerar dinheiro novo, vai gerar ROI. Tem vários tipos de ROI, tá, gente? Não é só o ROI monetário, tem ROI de economia de tempo, tem ROI de grana, tem ROI de associação de imagem, tem ROI de relacionamento e conexão que você faz, tem vários tipos de aumento de referencial, tem ROI na vida pessoal. Pô, quantos mentorados mudaram a vida pessoal a partir do programa SHP? É a promessa? Não é a promessa, mas é um dos ROIs que faz a pessoa ficar. Então perceba que quanto mais claro tiver o retorno para a pessoa, mais ela vai se dispor a investir. Outra coisa, não só como você manter o prêmio, a visão futura, mas você mostrar também o custo de ficar onde está. Esse é um ponto que muita gente erra, tá? Quanto tem custado ficar onde você está? Vamos voltar no exemplo de gestão de pessoas? Fulano, vamos lá, você me falou que você está com churn alto, dificuldade de liderança, dificuldade de delegar. Há quanto tempo você está com esses desafios? Pô, Léo, faz 4 anos. Tá, o que isso tem gerado como consequência para você? Pô, a empresa está andando meio de lado, porque eu não tenho braço para escalar ela e tal. Tá, mas o fato da empresa andar meio de lado tem impactado de alguma forma no seu dia a dia? Pô, Léo, eu tento compensar isso com mais trabalho. Entendi. E esse mais trabalho impacta de alguma forma na sua casa? Caraca, Léo, nem me fala, tô quase divorciando. Pô, peraí. Então a solução não é mais nem só sobre a visão incrível do futuro,
mas o preço de ficar onde tá. Aí você fala, pô, Léo, mas é exagero. Não é exagero, gente. Você como vendedor, você nunca, pelo menos é a minha cultura, tá? Você nunca vai enfiar minhoca na cabeça da pessoa. Você nunca vai ficar inventando coisa, mas você não pode ser conivente com o fracasso dela. Ela já está vivendo esses desafios. As perguntas que você faz só são uma lanterna que coloca luz no que já está acontecendo. E aí fica muito claro para a pessoa que os 50 mil da sua mentoria é muito barato frente ao dinheiro novo que ela vai gerar, frente ao quanto a vida dela vai ser melhor chegando no ponto B e também entendendo que ficar onde está é muito mais caro do que os 50 mil. E é assim que você consegue sair de um produto de R$2.000 para 50 mil reais, tendo o mesmo conhecimento que você tem. Melhorando para quem? Sua musculatura comercial, empacotando seu produto, tangibilizando ponto A, ponto B, entendendo onde ele está e para onde ele pode ir. O processo, ele é o produto, ele é a entrega, mas na hora da venda você mostrar principalmente o ponto A, ponto B, sim, dizendo que vai ter trabalho, não venda uma ilusão, mas sempre mantendo a clareza de, cara, não quero mais isso, quero chegar nisso. Aí, mais uma vez eu ressalto, esse é o tipo de visualização e atitude que você deveria ter com você mesmo. É você liderar a pessoa para mudança, assim como você se autolidera. Fechou? Tamo junto, compartilha com quem você conhece que tem dificuldade de entender como cobrar um ticket médio maior, se diferenciar no mercado e atingir clientes mais qualificados. Valeu!